fazer bem. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 2, versículos 23, 3, 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo, e que Abratar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras nos iluminem, nos capacitem, para que nós possamos compreendê-las. Porque, na verdade, nesta época, se observava com muito rigor a lei do sábado. No dia de sábado, eles observavam de tal maneira a lei que não se fazia nada. E como Jesus ali estava ensinando em dia de sábado, seus discípulos colheram trigo em dia de sábado, eles queriam de alguma forma acusar Jesus que Jesus estava errado e que Jesus estava violando a lei. Pelo contrário, Jesus não veio para violar a lei, e sim para certificá-la, para fortalecê-la. Agora, a questão é, e era dia de sábado, e aí eles, seus discípulos, tiveram fome. Então, porque era sábado, não tinha como não colher os trigos para comer. Eles estavam saciando sua fome. Quando chega no templo, tinha aquele homem de mão seca. Aí Jesus coloca ele no meio e pergunta aos que os acusavam: É permitido fazer o bem ou o mal em dia de sábado? Mas eles ficaram simplesmente observando. Aí Jesus pegou, pediu ao homem, estende a mão, e a mão do homem ficou curada. E era dia de sábado. E eles ficaram totalmente equivocados e com seu partidário lá de Herodes, e aí procuravam uma maneira para prender Jesus e consequentemente matá-lo, porque segundo eles estava violando uma lei e eles observavam com rigor que era guardar o sábado. Mas Jesus disse para eles que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se o Filho do Homem é Senhor do
sábado. E ele tem poder sobre os sábados ou qualquer dia, porque tudo foi criado por ele. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o próprio Deus. A diferença é que ali Jesus estava feito um homem encarnado e viver aqui no meio deles, mas era o próprio Deus que ali estava diante deles. E a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Nós devemos observar a misericórdia de Deus. Veja bem, por mais pecadores que nós somos, por mais errados que nós possamos ser em nossas vidas, desobedecendo a palavra de Deus, sempre, 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 o Senhor está nos dando condições, nos dando vida, nos dando argumentos para que nós creiamos na palavra e creiamos nele próprio, para que nós alcançamos a sua misericórdia. Então veja bem, o homem não foi feito para a lei, tá? E a lei, ela foi feita para o homem. Agora, é necessário que nós observamos a lei e cumprimos a lei. Mas muitas vezes, porque nós descumprimos a lei, caímos em pecados gravíssimos, se nós nos reconciliarmos numa conversão total de arrependimento com Jesus Cristo, nosso Senhor, a sua misericórdia virá até nós. Porque, veja bem, se ele fosse como os homens que cumpria com rigor a lei do sábado, ele também cumpriria com rigor a sua lei. E qual é a lei maior? A lei dos homens de guardar o sábado ou a lei do Senhor? De governar, de reger, tudo, porque ele disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E disse para eles: aqui está quem é Senhor no sábado. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, iluminado e abençoado para todos, um ótimo final de semana. E a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,